Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco. E eu sou Marcelo Ormond. E hoje nós vamos falar sobre o apocalipse, sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo, sobre como as máquinas vão dominar a Terra e nos escravizar, como a Skynet fez nos filmes Exterminador do Futuro. Então o vídeo de hoje vai ter muita maluquice, não vai ter nenhuma informação científica, tudo maluquice da nossa cabeça, de tudo que a gente está vendo, percebendo e sentindo sobre inteligência artificial e como isso já está impactando na nossa vida e vai impactar no nosso futuro e na nossa existência. Vocês conferem tudo isso agora. Mas antes da gente começar, já senta o dedo no botão de inscrever-se no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade da cultura nerd, porque hoje tem comigo aqui o meu grande amigo Marcelo do canal Automotil. Apresente-se, Marcelo. Então, se você gosta de bonequinho e também não está muito preocupado em linguajar muito difícil, só quer ver os bonecos mesmo, dá uma passada lá no canal Automotil, que eu tô sempre mostrando bonequinhos novos. Mas vamos começar, bora que interessa então. A gente teve um bate-papo essa semana aqui falando sobre os impactos da inteligência artificial, sobre toda essa maluquice que já mistura a ficção científica com realidade. A gente já tá entrando naquela coisa que a gente só vê nos filmes. Mas, Marcelo, conta pra gente, você que mora nos Estados Unidos, como é que você tá vendo essa coisa de inteligência artificial? Tem ChatGPT, tem Midjourney, tem centenas agora de inteligências artificiais que cada uma tem um propósito, cada uma faz... Eu vi uma essa semana, cara, que me deixou assim com o queixo caído, que é uma inteligência artificial que é capaz de reproduzir a voz das pessoas perfeitas. Tipo, eu tava ouvindo o Nirvana cantando música dos Beatles. Dá pra fazer o que quiser nessa parada. Qual é o limite ético, moral dessa parada toda? Mas quais as percepções aí, Marcelo? Vamos seguir na mesma linha da nossa conversa. Vamos lá, sem filtro. Então, cara, agora a inteligência artificial, ela veio para acabar um pouco com a chatice do multiverso do quântico, né? Não se fala mais em quântico, acabou o negócio de quântico e vai acabar logo esse multiverso, porque agora só se fala na tal da inteligência artificial. E, claro, sempre o que vem à cabeça é Schwarzenegger, vem ou não vem acabar com a gente, né? Será que o T-800 vem com força? Porque o que acontece? O assunto que vem sempre acompanhado, né, sempre um bônus, é essa ideia de que eles vão acabar com a gente. O ser humano vai deixar de existir porque a máquina vai ficar tão mais inteligente que ela vai extinguir o ser humano, que é feito de matéria orgânica, de matéria perecível. Né? Será que o ser humano ele realmente vai se tornar algo descartável para que haja um outro tipo de ser mais eterno, com uma nova forma de pensar? Então, não se fale outra coisa, você liga ali nos trends do teu YouTube, seja onde for, o assunto é sempre esse, inteligência artificial. Eu sou bastante fascinado por qualquer coisa que deixa a gente com dúvida, com questões, sempre tomando cuidado para não falar como se eu soubesse muito do assunto ou tivesse feito alguma pesquisa. Não, eu sou um cara palpiteiro mesmo. O que eu quero encher aqui hoje esse papo é de palpite furado sobre o que pode acontecer com esse tão esperado futuro da humanidade que eu e você, né, meu caro, como a gente já está quase pegando a bengala, a gente certamente não vai ver o resultado disso, né? O mais incrível disso tudo é que essa tecnologia, ela vem crescendo a cada dia, vem assim numa crescente muito rápida, cara. Do nada começou a aparecer 500 mil inteligências artificiais e a gente já não sabe mais agora o que fazer com isso, entendeu? Então a gente já vê pessoas usando isso pro lado bom e pro lado ruim, cara, já tem gente usando inteligência artificial pra simular a voz de quem já morreu pra pegar a pensão dos velhos, tá ligado? Esse vagabundo deveria ser condenado à pena de morte. O crime, ele evolui tão rápido quanto as tecnologias, então é muito louco viver tudo isso, parece que a gente tá num mundo futurista mesmo. E a questão é a seguinte, será que em algum momento esses algoritmos, toda essa coisa começa a evoluir para uma pseudo-consciência? Qual vai ser o limite dessa história? Será que algum dia essa inteligência artificial vai conseguir ter vontade própria, a singularidade? Será que chegaremos próximo disso? Fala aí, Marcelo, como um bom futurólogo. Então, cara, o meu palpite é o seguinte, o que vem à minha cabeça quando eu penso nisso? É o seguinte, o ser humano, à medida que a gente vai evoluindo essa nova forma de pensamento em deixar memórias para os que ficarem, é justamente essa. Imagina que, por exemplo, alguém muito importante agora estivesse muito doente e grandes cientistas já tivessem conseguido a capacidade de restaurar memórias. Você imagina pegar uma pessoa que está ali no seu leito de morte, pronta para perecer mesmo, aí vem alguém e diz, ok, vamos fazer a captação de toda a memória desse indivíduo. Aquele corpo perecerá, ele deixará de ter vida, no momento em que aquele corpo se apaga, que é detectado, realmente já
às 5h38, parará, ok, liga-se o sistema e pronto. Tá ali toda a consciência mantida, todo o conhecimento, tudo. E, claro, as ideias futuras, né? Porque você, quando perde alguém importante, aquela pessoa não deixa só de existir, mas o que ela pensaria a partir daquele momento em que ela não vive mais, aquilo continua. Né? Você imagina o John Lennon, se ele não tivesse acontecido com ele o que aconteceu, as músicas que ele teria feito teriam continuado, músicas novas feitas por ele e tal, mas parou ali, né? O tempo dele terminou. Então, a minha primeiro palpite desse futuro da inteligência artificial é isso, é conseguir transferir memórias. Ou seja, ninguém mais morreria, ninguém mais deixaria de viver, só viveria de uma outra forma. E, claro, sempre pensando nisso, em dar continuidade ao conhecimento. Agora, tem aquela questão, né? Quem teria acesso a isso, né? Não é só uma questão de vamos fazer com todo mundo. Quem pode pagar, né? Porque esse tipo de coisa custa muita grana, são muitas pesquisas. É uma macarronada de coisas aí, e sempre pensando nessa ideia de que continuar vivendo, mas de uma forma diferente, porque tem uma série de etapas que vão passando, que estão focando aqui na minha cabeça, só não quero pular temas, né, subtemas, não quero adiantar nem dar muito spoiler da maluquice, mas é isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso, como esse ser humano daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, esse ser vivo, esse novo ser, vai lidar com isso. Quer dizer, vão pensar no André Pacheco como uma espécie de um fóssil. Olha como é que eles eram. Eles botavam um negócio na cabeça, eles falavam, né, cara? Olha, eles tinham que puxar o ar para poder terminar a frase, porque o oxigênio não dava para falar continuamente sem parar, eles tinham que pensar nas coisas. Existia uma coisa que eles chamavam de esquecimento. A palavra esquecimento, ela vai deixar de existir, cara. Ninguém vai esquecer mais nada. Mas aí tem um detalhe importante. Você falou assim, eu imagino que a pessoa, vamos lá, ela desencarna do corpo físico e passa a viver uma consciência digital. Só que não só isso, ela continua com a consciência digital, mas ela absorve toda a base de conhecimento existente, porque é isso que a inteligência artificial atual se propõe a fazer. Ela lhe dá toda uma base de conhecimento de décadas do que tem registrado na internet, coisas assim. Então imagina todas as memórias da pessoa, mais essa base de conhecimento, vira um Matrix. Aí a gente pensa assim, por exemplo, a questão da não empatia. O ser humano perde a empatia, que torna essa pessoa violenta, capaz de cometer coisas não aceitáveis dentro de uma justiça pré-determinada de um país, de um estado, seja o que for. A gente tem sempre essa impressão que isso pode terminar, porque se você vai criar o ser perfeito, então, beleza, esse tipo de coisa não vai existir. Mas em contrapartida, tudo tem um preço, cara. Você tira a violência do ser humano, mas você vai tirar uma série de outras coisas. Nada mais vai emocionar, nada mais vai criar aquela... Porque você, para poder ter a vontade de ter alguém perto, você precisa ter medo de perder. Se o medo de perder deixar de existir, um vai olhar para o outro apenas como um produto daquele momento. Alguém que precisa fazer um upgrade. Aí tu imagina assim, ó, os novos crimes que vão acontecer daí, tipo, hoje as pessoas ficam com Alzheimer, né? No futuro não, no futuro as pessoas, o Alzheimer vai ser formatar, tipo, eu vou te formatar. Já era, entendeu? Cara, que coisa de louco. Eu vou te dar um Ctrl Alt Del. Pois é, tudo vai ser tão prático que o próprio ser vivo desse período, ele passa a ser um ser vivo prático. Não tem mais doença, não tem mais doença, não tem mais enfermidades, não tem mais a sensação de finitude, de perda, de terminar. Né? E a capacidade de... Eu acho que a grande vantagem desse, o meu palpite, é a capacidade realmente de fazer isso que tanta gente sonha hoje em dia. Que o telescópio lá, o James Webb, ele tá conseguindo olhar galáxias que estão a não sei quantos cacetes de anos-luz, que a gente não consegue nem quantificar isso na cabeça. E esse ser que vai estar vivo, que vai ser pensante, ele vai poder estar lá, não através de um simulador, mas ele próprio, porque eu não consigo imaginar hoje, nem daqui a 30 anos, alguém andando em Marte, nem que seja com o melhor macacão possível. Não tem atmosfera, não tem corpo humano para suportar aquela atmosfera. Imagina se fosse possível isso, né? Tipo, realmente a viagem espacial hoje não é uma realidade para ninguém. Tipo, eu não consigo ir a Júpiter, não consigo ir a Marte. Agora, se eu colocar um ser humanoide, tecnológico lá, um androide com a minha consciência em Marte, é possível mandar para lá, tá ligado? Talvez eu não esteja vivo quando ele chegar lá, mas eu consigo mandar. Olha só que coisa maluca, né, cara? E tu consegue pensar que esse jeito que nós estamos falando agora de humanoide, ciborgue, ele já é atrasado para esse palpite futuro que a gente tem?
Quando esse futuro chegar, o pensamento da época não vai ser isso, um humanoide, um simbionte, não. Aquilo lá vai ser o que nós somos agora. Porque, pensa bem, eu e você, nós somos isso aqui agora, mas há 40 milhões de anos atrás, era, sei lá, uma coisa, e eles estavam ali pensando de alguma forma, e se alguém tivesse alguma ideia deles conversarem entre eles assim, a gente vai ter dedos aqui. Então, eles falavam desse futuro que somos nós agora de uma maneira como a gente está falando desse futuro que vai ser daqui a 100 anos, que é humanoide. Não, é o que é. Assim, hoje, olhando para essas tecnologias, claro que tudo que a gente está falando aqui é maluquice da nossa cabeça, mas assim, o que é a realidade hoje? A gente tem aí o ChatGPT, que é uma inteligência artificial que ela é treinada, então assim, ela não tem consciência, ela não consegue interpretar as coisas e ter vontade própria ainda. Ela é só um algoritmo que vai pesquisar numa base de dados, vai cruzar milhões de informações e vai nos trazer algo muito próximo do que a gente buscou ali, porque ele já conseguiu, pelo menos, ter percepção do que a gente está pesquisando. E, cara, é muito perfeita essa parada. Eu já fiz vídeo aqui no canal escrevendo roteiro no ChatGPT e ninguém sabe que eu escrevi ali. É só digitar lá, criar um artigo para um vídeo no YouTube citando 10 curiosidades sobre o filme De Volta para o Futuro. Cara, ele vai trazer 10 curiosidades sobre De Volta para o Futuro. A gente faz o vídeo e hoje em dia tem canais que não tem apresentador, porque a voz já é digital, o roteiro já é feito por uma inteligência artificial e todas as imagens e ilustrações são feitas por inteligência artificial, mas ainda precisa do ser humano atrás para dar esses comandos, mas vai chegar um dia que a gente já vai conseguir fazer sozinho, cara. Tipo, toda semana eu quero que a inteligência artificial crie um vídeo falando sobre isso, já coloca essa voz, essas imagens aqui e posta no YouTube. Será que isso vai ser possível? Ele já está aprendendo tudo com a gente, né? Dá a impressão que o ChatGPT, e lógico que virão outras que vão tentar superar ele em algum aspecto, parece que essa é a nossa carta para o futuro, né? Parece que essa é a nossa carta para os tais alienígenas, que eles vão encontrar isso em algum momento e vão dizer: toda a humanidade e o conhecimento foi guardado aqui. Faça uma pergunta a ele sobre esses seres que criaram isso e ele vai te dizer quem eles foram. Estranho, né? E no primeiro momento o que mais causa, por enquanto, embora seja uma coisa fascinante para muitos de nós, nossa, olha o que ele cria, eu vi as coisas que você fez lá no Midjourney, achei fantástico, cara, acompanhei todo o processo de você fazendo, as dicas que você deu no teu canal, como utilizar, eu vi que era muito complicado para quem não entende muito e tal, mas, enfim, aquilo ali ainda está gerando muito esse medo, o medo de que a gente deixe de existir, que nós sejamos... Claro, isso é tudo influência dos filmes que a gente cresceu assistindo, né? Só que as pessoas se esquecem de um detalhe. Todos os filmes que nós conhecemos que falam de futuro, eles já perderam pro nosso presente. Não, era engraçado, né, velho? A gente, nos anos 80, a gente pensava no futuro com TV de tubo no futuro. A gente não teve nenhuma previsão de que teria TV, LCD, LED agora. A gente pensava como se fosse um mundo cyberpunk. E falando dessa cultura cyberpunk, toda essa história, será que a gente vai ter em algum momento também esses periféricos, esses aparelhos que se conectam ao corpo humano e nos dá mais inteligência, velocidade, super força, qualquer coisa do tipo intelecto, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que tá próximo de acontecer, cara. É só conseguir criar uma interface entre cérebro e a interpretação da inteligência artificial. A gente já tem alguns estímulos que saem do cérebro e são perceptíveis na máquina. Mas o inverso ainda não aconteceu. A gente não descobriu ainda como fazer o cérebro interpretar o que acontece na máquina. Imagina quando for possível fazer download para o cérebro de informações que está na web de forma massiva, assim como a gente vê nos filmes. Cara, vai ser uma loucura. Será que o nosso cérebro vai suportar isso? Será que a gente não vai ter um colapso, alguma coisa assim? Com certeza. Os efeitos colaterais nas primeiras experiências sempre são horríveis, mas eu tenho certeza que um cara ia se candidatar assim, falou, pode testar o que quiser, porque eu não tenho nada a perder. Sempre vai ter um milionário e o padre do balão pra fazer a parada. Stephen Hawking, cara. Stephen Hawking, imagina, o cara não tinha nada a perder, cara. Ele ia falar, pode fazer o que quiser aí. Eu só quero pegar essa caneta que caiu aí. Essa sua caneta que caiu, lembra disso? Você não sabe, pra você é só pegar uma caneta, pra mim seria a redenção. Pegar essa caneta que caiu do seu colo. Imagina, ele ia querer fazer todos os implantes. A primeira coisa que me vem à cabeça com relação a isso, não é... Claro que no Cyberpunk é super legal, né? Os caras têm força extrema, altas capacidades particulares. O Stephen Hawking, ele só ia querer andar, falar, né? Ver o mundo na altura dele, na altura perfeita e não todo caído na cadeira. Imagina os benefícios que isso não pode trazer, né? Para pessoas que precisam e tal. Mas, claro, a gente está falando aqui de maluquice, não dos nossos sonhos.
E a maluquice, obviamente, é que, com certeza, eu acho que tudo que tá muito ali dentro daquele universo Cyberpunk ia se tornar material mesmo. Ia ter a galera hardcore que ia fazer o negócio pra esculhambar, com certeza. Eu tenho sempre um entusiasmo revestido de medo, né? O medo sempre tá presente. Dá pra escrever um roteiro de filme, imagina assim, dá esse boom das inteligências artificiais e tal, a criminalidade também se apodera dessa tecnologia, ficam mais avançados, começam a adaptar coisas e tal, e gera uma vibe tipo Fuga de Nova York, filmes antigões assim, que mexe um pouco com essa coisa de tecnologia, mas num ambiente caótico. E o próprio James Cameron já falou que tem muita vontade de fazer um novo Exterminador do Futuro, mas abordando mais esses temas de inteligência artificial, menos robô assassino matando pessoas, mas mais máquina criando consciência. E a gente, agora é o momento ideal para isso, e ele falou que esperar um pouco, esperar evoluir um pouco mais as tecnologias, para que ele pudesse escrever um roteiro mais conectado, porque não adianta ele fazer uma coisa baseada no hoje, mas daqui uma semana já muda tudo, já surge outra coisa. E eu fico imaginando, né, cara, o que será que esses caras têm escondido, tipo, que não apareceram ainda? A gente já viu aqui as amostras de coisas que é possível mostrar para o público, mostrar para as pessoas, mas o que será que os caras têm guardado as 7 chaves que envolvem inteligência artificial e que ainda não é possível apresentar para as pessoas, entendeu? Inclusive o meu palpite sempre foi que esse tipo de conduta dentro de quem cria tecnologia sempre esteve presente, desde a década de 40, no final da Segunda Guerra, quando foi feito ali o computador Enigma para poder desvendar os códigos da Alemanha e tal. Quando o cara viu que ele podia armazenar dados em alguma coisa, mesmo que fosse do tamanho de uma praça pública, ali começou, cara. E pode contar que toda vez que uma tecnologia é lançada pra gente, ela tá sempre pelo menos uma década atrasada. E olha que eu tô sendo muito legal. Esse é meu palpite que tá sempre atrasado. Os caras estão muito à frente. E as próximas guerras, imagina as guerras agora cibernéticas, imagina quando eles conseguirem colocar a inteligência artificial num corpo cibernético mesmo. Aí a Skynet vem, cara, aí já era. Porque o telefone celular, claro que eu vou falar aqui feito um tiozão, mas eu acho muito curioso quando eu tô só conversando com alguém a respeito de um tema, quando eu vou no meu celular, tá lá a máquina me oferecendo alguma coisa. Eu não cliquei, não fiz busca. É o tempo todo, cara, é o tempo inteiro. É um negócio meio bruxaria, assim, cara. Eu fico meio assustado. Eu não fui lá e digitei cadeira, aspirador. Eu tava só falando. Ou seja, essa merda fica escutando a gente, cara. A gente tá sendo espionado. Eles falam um monte de coisa ali, que você preenche, assina, você concorda com os termos disso e daquilo. Cara, a gente fica assinando só pra ser visto o tempo inteiro. Eu tenho umas paranoia, cara. Meu celular nunca tá apontado pra mim dentro de casa. Ele tá sempre num lugar assim onde ele no máximo vai me escutar, mas não vai ficar me filmando, não, cara. Porque pra mim, cara, tá conectado a um sistema de internet. A câmera dele pode ser acionada de qualquer lugar. As próximas gerações que nascem agora... Esse dia eu estava fazendo um artigo acadêmico, cara. A gente tá falando sobre a influência da internet no comércio, nas vendas e tudo mais. E a gente percebe que banco hoje não tem mais caixa, não tem mais fila, não tem mais nada. O dinheiro físico já não tá existindo mais. Então, tipo, aquelas gerações lá do meu avô, do meu pai, que eram os tiozinhos que nem sabiam mexer no telefone, cara, já estão morrendo tudo, velho. Nós seremos os próximos aqui, já estão conectados, já manjamos dos paranauê de internet e tal. Então, imagina como essa coisa está evoluindo rápido, entendeu? Baseado nas nossas experiências, em tudo que a gente tem vivido ultimamente com relação à tecnologia. Cara, tá bizarro pra caramba, a gente não sabe pra onde o mundo vai com tudo isso. Pra nós, a percepção de tempo, ela tá muito mudada. Tudo acontece muito rápido. Num prazo de 20 dias, 3 meses, quando você vê aquilo que você tava falando há 3 meses atrás, ele já não tem valor nenhum agora. Ele já olha pra você e fala, ih, cara, já tá em outra, já tem outro. Quando eu apareço com você já viu esse aplicativo? Alguém sempre me responde, não, tem outro melhor que esse, e grátis. Que nem aquele aplicativo que a gente tava falando ali de traduzir a voz. Cara, é perfeito, ele pega o vídeo do YouTube e coloca em qualquer idioma. Cara, é perfeito o negócio, entendeu? Eu peguei um vídeo meu pra testar e realmente, cara, é a minha voz falando inglês, é perfeito. E aí eu já vi que o próprio YouTube já tem um projeto, um beta teste que estão fazendo e tal, que já vai incorporar na plataforma essa parada de lançar vídeo. Qualquer pessoa do mundo, de qualquer idioma, vai conseguir colocar a sua língua ali e assistir o vídeo normalmente. Cara, que da hora isso. Acabou a Torre de Babel. A Torre de Babel foi derrubada, já era. Agora é todo mundo igual, falando a mesma coisa.
Só isso, né? Eu acho o meu único temor, ao invés de eu ter medo de uma conspiração das máquinas e tal, o meu medo é justamente nós mesmos, né? Ver um jovem, uma pessoa de 20 anos, e a gente já com nossos 60, 80, 70, aquela pessoa tão desinteressante, né? Tão perdendo interesse por nada, com um olhar tão diferente. Eu acho que é por isso que nós estamos nesse momento onde todo mundo está se chocando muito, né? O famoso no meu tempo que era bom e agora é ruim, né? Mas eu tô tentando assistir as coisas sempre pondo duas crianças imaginárias do meu lado. Eu fui assistir o novo filme dos Transformers e eu tô olhando para aquele filme e eu falei, ok, eu vou imaginar que tem uma criança de 9 de um lado e uma de 12 do outro. Vamos tentar ver o filme com o olhar dele. Não é porque não é que eu tô querendo dizer que o filme é de criança, mas para poder entender como tá um pouco desse olhar do jovem de agora, que nós fomos na década de 80 e a gente via uma porção daqueles nossos filmes e a gente olhava pro nosso pai, pro nosso tio que tava com a gente, o cara tava assim. Eu sempre escutei muito assim, você viu o filme do Super-Homem? A resposta que eu recebi era sempre assim, não gosto de filme mentiroso. Esses filmes só tem mentira, porque os caras estavam acostumados com o filme do Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. São filmes muito mais viscerais dentro de um universo natural, baseado no cotidiano de uma cidade, de um bairro, criminalidade. Aí começa a chegar Super-Homem, Capitão América, Homem-Aranha, e os caras falam, eu não vejo essa porcaria, isso tem muita mentira. Quer dizer, nós agora estamos vendo a mentira dos novos jovens. Não, isso é tão maluco que essa coisa de inteligência artificial tá impactando, cara, ao ponto dos roteiristas começarem a fazer uma greve. Parou, Hollywood parou. Não tem mais filme, não tem mais série nenhuma sendo produzida nesse momento porque tá todo mundo parado e o sindicato dos atores também estão querendo entrar em greve, cara. E a pauta inteligência artificial, ela tá pegando fogo lá, entendeu? Porque hoje se escreve um roteiro perfeito no ChatGPT, nessa última versão. Cara, eu fiz um roteiro assim, ó, eu coloquei lá, escrever o roteiro contando a história de um marido que perde a esposa e cria a consciência dela através de uma inteligência artificial. Eu só escrevi isso e dei enter. Meu velho, ele me escreveu um livro completo contando essa história, com detalhes, com riqueza de detalhes, com coisas que uma pessoa tinha que pensar muito pra colocar as nuances ali, e ele fez perfeitamente, velho. Ele criou uma história, cara, ele contou certo dia, tal hora, fulano de tal estava com a sua esposa nos últimos dias no hospital, não sei o que. Cara, é perfeito o negócio, é perfeito. E aí ele desenvolveu tanto esse roteiro ao ponto de fazer com que a pessoa conseguiu criar uma máquina tipo Alexa, colocando a consciência da esposa que morreu ali, e ele se apegou e ficava o dia inteiro conversando com aquela máquina ali como se estivesse com a esposa. E nessa história o cara entrou em depressão, quase se matou. Cara, ele criou um negócio muito louco. Eu não sei que fontes ele pega, se ele cruza isso com o roteiro de outros filmes que estão na internet, alguma coisa assim, mas ficou perfeito, cara. Se eu tivesse feito um filme com aquilo ali, não iam acreditar que foi feito por uma inteligência artificial, tá ligado? É muito louco. Ou seja, nós estamos no momento do colapso, né? Tá colapsando essa relação orga e meca, né? Que a gente viu no filme. Eu tava vendo esses dias o filme do Inteligência Artificial, tá passando aqui nas TVs americanas, na TV aberta. Eu tirei um pouco da internet e falei, o que tá passando na TV aberta? Tá passando lá a Inteligência Artificial lá do menininho lá e tal. Aí fiquei assistindo. Exatamente. É uma obra de arte. Eu fiquei assistindo com total atenção, sem aquela energia de quando o filme estreou. Fui vendo o filme na boa e realmente, cara, tem muitos elementos ali que faz a gente pensar, abrir o debate. Pensar, caramba, possibilidades, coisas. Isso que você falou aí do cara que criou o roteiro, onde conversa com a Alexa, me remeteu ao Ela, aquele filme do Joaquin Phoenix. Pois é, tem muito ensaio aí, né, cara? Esses caras já estão ensaiando essa ideia de sair um pouco, né, do olhar, as pessoas vão deixar esse olhar. Pô, olha aí, cara, nós nos conhecemos há quanto tempo? Uns 2 anos e meio, uns 3 anos, assim, trocando ideia. Olha que maneira estranha, a gente nunca apertou a mão do outro. A gente nunca olhou pro outro, A gente cresceu numa juventude que se fazia isso. E hoje a gente está perdendo um pouco isso. Ainda veio a questão do problema que nós tivemos em 2020 e se seguiu por 2 anos, que distanciou ainda mais. E a gente agora está se habituando a conhecer pessoas, ser amigo delas, quase que íntimo, através desse sistema que nós estamos utilizando agora. E sendo sempre monitorados pela essa tal inteligência artificial, que tudo que nós estamos conversando aqui, isso está indo para algum lugar, sendo guardado como referência de assunto para servir de roteiro para alguma coisa, para alguém em algum momento. O próprio YouTube faz isso, cara. Ele tem aquelas transcrições ali no vídeo. Você já colocou as transcrições, ele já coloca em tempo real tudo que você está falando.
Então, se tudo que a gente está falando hoje é possível que haja uma interpretação pela inteligência artificial, o que a gente está fazendo aqui, ele vai ficar na internet e vai servir como base para alguma coisa, sabe? Então, é uma coisa que se retroalimenta 24 horas por dia, o tempo todo, por isso que cresce de uma forma que a gente não tem mais controle sobre isso, entendeu? Porque, tipo, é um algoritmo gerando o outro, praticamente, já. A máquina está criando máquina, sabe? Uma coisa assim, uma parada assim. O algoritmo cria... Se você ir lá no ChatGPT e colocar lá, criar um algoritmo de um jogo baseado em, sei lá, em Pascal ou C+, de um avião que... Ele vai criar o jogo, vai criar o algoritmo do jogo. Ele faz perfeito, cara. Eu testei e funciona. Faz o jogo perfeito. Só colocar ali que você quer. Ou seja, essa inteligência artificial, ela funciona como um universitário incansável. É um prodígio que não toma aquele monte de café para ficar a madrugada acordado estudando um livro de 2 toneladas. Antigamente, quem fazia isso era um ser notável. Alguém, cara, eu vi fulano estudando, ele não saía, ele não passeava, e olha o cara que ele se tornou, vai ganhar o prêmio Nobel aí daqui a tanto tempo. Ou seja, acabou, cara, não precisa mais. Porque existe todo um substituto, talvez, para nós, que está armazenando tudo isso de forma incansável. Ele captura conhecimento a cada milésimo de segundo, mais rápido que a velocidade da luz. Essa informação está sendo acumulada, sabe-se lá onde, para quê e para quem. E é isso, por isso que gera tanta questão conspiratória. É assustador o negócio. Meu, vamos falar um pouco sobre o Midjourney, né, velho? Que começou... Eu venho acompanhando isso desde o começo, assim. Já tem mais de um ano, talvez um pouco mais, que eu tive o primeiro contato com essas inteligências artificiais que cria imagem, assim. Realmente, no começo, era muito estranho, assim. Ele não conseguia criar detalhes, não conseguia criar nada muito profundo, assim. Mas, velho, se você pegar a versão 5 hoje, já tá na 5.2, se não me engano, tá assustador. Tu olha as primeiras versões, a imagem parecia só imagem de sonho. Só que quando você tenta interpretar um sonho, que você não vê os detalhes, você vê só o básico, assim, sabe? E o resto é meio nebuloso. Começou assim o Midjourney. Hoje já tá perfeito, cara. Você já consegue criar com alguns comandos ali. E eu tenho, cara, centenas de comandos, de combinações que eu fiz aqui, que me dá exatamente o resultado que eu quero. Cara, eu consigo fazer qualquer coisa no Midjourney, falando de imagem. Ilustração, como se fosse... Eu consigo escrever uma história em quadrinhos, se eu quiser. Eu não faço por questões éticas, com todo respeito aos amigos artistas e tal, que eu acho que é uma falta de respeito com o artista ainda de quadrinhos. Então, tem os impactos positivos e negativos. O negativo é esse. O negativo é isso, que ele acaba, de certa forma, ferindo várias propriedades intelectuais. Por exemplo, eu não posso criar um roteiro e criar uma ilustração baseada no traço do Alex Ross. Ele faz, se eu quiser, e fica perfeito. E você não diz que foi o Midjourney que fez. Fica igual a ilustração do Alex Ross. Mas o John Byrne fica igual o desenho do John Byrne. Mas qual é o limite ético para eu fazer isso? Aí muita gente vai falar assim, mas quando o Alex Ross começou a desenhar, ele se inspirou em alguém para chegar ali também. Então ele também fez parte de um processo evolutivo e tal. Mas é diferente quando é a máquina que está fazendo. Não tem assinatura de ninguém. Ele tá pegando, tá fazendo um bem bolado do que tem na internet e trazendo resultado. É diferente do cara pegar e tirar do cérebro dele, desenvolver aquele estilo. Quantas mil vezes o Alex Ross errou para chegar aonde ele consegue chegar hoje, entendeu? Então ainda tem essas discussões. E a mesma coisa, logicamente, com os filmes, né? Muito se fala sobre isso, assim, será que futuramente vai ser possível fazer um novo filme do Bruce Lee, por exemplo, sem a presença do ator? Isso muito já se discute também, mas qual é o limite? Será que para a memória da pessoa, para a família que ainda existe, será que é uma coisa saudável fazer um Bruce Lee artificial, sem sentimentos? Cara, tem muita discussão sobre isso. Verdade. E isso que você falou aí a respeito de uma questão ética e tal, isso é muito interessante, porque realmente é uma grande oportunidade para o ser humano realmente legal, que tem essa boa vontade, como você vem demonstrando ter, de não fazer uso que você considere indevido de uma mídia que não é sua. Isso vai separar realmente esse tal joio do trigo. Você realmente vai poder olhar que isso aqui é uma camada da sociedade que é muito mau caráter. Os caras sabem que não é legal usar e estão usando. Porque até a quesito de comparação, mas o desenhista tal se inspirou, tal, ele não tirou a ideia da cabeça. Pois é, mas pensa bem. Vamos supor que eu, Marcelo, vou me inspirar em Beethoven. Meu irmão, nem que eu nasça 4 vezes,
eu vou conseguir, mesmo com muita inspiração, reproduzir o que esse cara fez. Porque eu não sou um artista da música. Agora, se eu entrar numa inteligência artificial e digitar lá, reproduzir algum tipo de música baseado num tema de época, não sei o que, vitoriana, mas baseada no estilo Beethoven, ele vai criar ali, talvez, em alguns segundos, em alguns minutos. Não exigiu de mim meses, anos de treinamento e prática que se tinha antigamente. Todo mundo que se inspirou nos seus mestres, seja em qualquer campo que for, filosofia, teve que fazer um trabalho de esforço gigantesco. A gente volta de novo, inclusive, no próprio Stephen Hawking, que ele teve que lutar contra o próprio corpo dele, destruindo ele, consumindo ele, para conseguir manter as suas ideias afinco até o último suspiro da sua vida. E hoje não, realmente você tem a oportunidade de ser, talvez, fingir ser quem você quiser. Cabe a você escolher não fazer. E se fizer, suporte o julgamento. Todo o planeta Terra, que eu tenho que dizer uma coisa para vocês, meus amigos, não é plana, tá? Ela é realmente redonda, tá? Só para garantir. Ela não é plana. Então, ela, devido à posição geográfica, tem áreas mais frias, áreas mais secas e úmidas. Você vai poder desenvolver indivíduos, que eu não faço ideia de como serão, mas certamente não serão como nós aqui agora. Eles serão feitos e fabricados, constituídos a partir da região de verdade. Ou seja, nenhum indivíduo que estiver vivendo em Vladivostok vai sofrer com aquele clima, com aquela solidão, porque ele vai ser feito e programado já de pronto para estar ali e dizer, ok, meu propósito aqui é esse. Eu acho tudo muito... O futuro ele é muito propositivo, né? Cada indivíduo realmente vai nascer assim, ó, esse é o meu propósito. Eu estou aqui para fazer isso. Por isso que eu tenho esse temor da perda da empatia, do sentimento, do olhar. Né? O olhar. Ninguém mais vai olhar para um gatinho. Ah, que bonitinho. Eu não tenho medo de perder o gato. Né? Cara, você falou nisso. A própria seleção natural já vem fazendo isso aos milhares de anos, né? Quem é que ganha sempre a corrida de São Silvestre? Sempre os quenianos. Os caras correm de leão, brother. Exatamente. A seleção natural já faz a parada evoluir, só que, né, a passos lentos, há milhares de anos e tal. Agora não, brother. Agora a gente está evoluindo de forma intelectual, assim, de um nível absurdo, entendeu? Um nível que talvez o nosso cérebro não tenha mais como dar conta. Tipo, a gente vê hoje, claro que isso influencia, né, várias coisas, a nossa alimentação. Mas a gente vê hoje pessoas com menos de 40 anos, com 30 e poucos anos, tendo infarto do coração, tendo AVC, tendo coisas que, tipo, só davam em velho, tá ligado? Sim. Por quê? Porque a gente vem desgastando o nosso cérebro, eu acho, cada vez mais. Sim, é verdade, cara. Um amigo meu, por exemplo, uma questão que é muito frequente em pessoas acima dos 60 anos é a diverticulite, né? Que é um problema intestinal muito sério, que obriga o cara a usar aquele saco de colostomia por um tempo, e às vezes ele tem que tirar parte do intestino que inflamou. Ele teve isso aos 32 anos. Ficou 6 meses ali, porque tinha uma alimentação péssima, um cara muito inteligente, uma mente criativa sensacional, um cara agregador, mas na alimentação, uau, nada. 32 anos. Tá que nem eu, cara. Daqui a pouco eu tô cagando numa sacola também, cara, porque tá foda. Pois é. Nossa senhora. Eu falo pro meu sobrinho aqui, cara, ele veio trabalhar aqui e tá se maravilhando com essas porcaria que o nego vende aqui. O moleque come 50 nuggets. Eu falo, Rodrigo... Quê? 50 nuggets. E não só os 50 nuggets. Vem aquela bolsa do Uber Eats, assim, com os 50 nuggets, 5 hambúrgueres, aquele pack de Coca-Cola, assim. Quer não, tio? Quer não? Falei, mano, muito obrigado. Ó, isso aí quando ele tiver um gadget lá de inteligência artificial, já vai começar a pipocar umas caveiras, negócio vermelho. Cara, para. Você vai ter como é que diz assim, uma tela, né, um HUD na frente dos teus olhos que você vai indicar, né, teu life baixando, tipo, né? Vai estar lá, barra de energia, igual colesterol. Minority Report, né? Ele fica brincando com aquele... Mexe aqui, muda dali, bota mais força, mais velocidade, mais capacidade de digerir proteína, né? Você vai poder ir selecionando, você vai... Como é que é? Você vai se editar, não é isso? Igual faz no FIFA ali, né? Bota o cara alto, bota o cara baixinho, barbudo, faz barba. Eu tava brincando naquele joguinho lá do Red Dead Redemption. Você pode fazer a barba do cara, escolher o chapéu e tal. Eu acho que, sei lá, será que vai ser assim mesmo? Quando a gente já não tiver mais aqui? Acho que é isso. Não, hoje já tem projetos para escolher a cor dos olhos dos filhos e tal. Os caras estão mexendo também aqui com editar DNA, coisas que, era surreal, entendeu? Como é que
tem gente de... Tem um documentário na Netflix que fala um pouco sobre isso, os caras na garagem de casa lá, fazendo edição molecular ali, de células e tal. Um negócio muito louco, cara. Os caras queriam erradicar uma doença no rato, se não me engano, em determinado local, só que se eles fizessem isso, ia ter um outro impacto ambiental que eles não estavam prevendo. Cara, uma parada muito doida. Parada Sim, muito louca. é muita informação, numa velocidade muito alta, e guardar tudo isso, às vezes, é complicado. Então, parece mais um incentivo para a criação de todo esse equipamento que aprende com a gente, porque a primeira ideia, que é uma certeza, porque já reparou, tudo que a gente está falando aqui é baseado na incerteza. A gente não sabe de nada. A gente só tá falando de incerteza. Mas uma coisa me parece muito certa: esse sistema não esquece nada que aprende. Não há como. Mas uma certeza que eu tenho aqui é que se esse vídeo está acontecendo hoje, graças à Unifique, que é eleita por vários anos consecutivos como a melhor internet do Brasil, eles são os nossos grandes parceiros aqui do canal e garantem toda a infraestrutura de internet aqui do Nerd Difusão. Se você é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná, conheça os planos da Unifique que você vai ter a melhor internet do Brasil. Eu tenho aqui 2.000 mega, cara, meu ping é quase zero aqui para jogar. E aí agora, né, falando um pouco de inteligência artificial e de todos esses impactos aqui e tal, a gente tem visto também que nos jogos a inteligência artificial tem impactado bastante. Tipo, agora a tendência agora, eu não sei se já existem alguns jogos assim, mas será que futuramente a gente vai ter jogos que vão usar toda essa coisa neural de inteligência artificial para criar novos desafios online? Porque assim, quando a gente assiste filmes hoje, parece que nada nos encanta mais. Parece que não tem mais criatividade nas coisas. A gente vai assistir um filme, os efeitos especiais não impressionam mais, o roteiro parece que é mais do mesmo, então a gente não tem mais aquela sensação de encantamento. E eu acho que nos jogos está acontecendo a mesma coisa. Só que nos jogos tem a possibilidade de evolução com a inteligência artificial. E eu queria muito, cara, que a gente tivesse jogos assim que usasse o poder de tudo isso para nos trazer coisas inesperadas dentro dos jogos e não ficar naquela mesmice, sabe? Como alguém que trabalhou com videogame durante 20 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, a camisa aqui, então eu posso dizer para você que essa inteligência artificial prometida nos videogames, ela sempre ficou devendo muito, né? Sempre ficou devendo. A gente sempre buscou isso e a gente sempre esbarrou com aquele NPC bem trouxa mesmo, bem bobo, dando com a cara na parede, baseado em bugs, mas a gente não pode descartar isso como um ensaio importante. Mas certamente, cara, eu acho que o caminho ele começa de verdade agora, aonde eu acho até que a própria inteligência artificial vai idealizar os jogos e vai até corrigir os bugs por ela mesma. Todo esse drama que o Cyberpunk enfrentou na vendagem foi um drama terrível isso. O jogo saiu e todo mundo se queixando de uma série de problemas. A inteligência artificial ela vai no cerne do problema e vai acabar através de documentos já guardados e resolver os códigos. Isso vai acabar evitando. Mas isso que você falou da não surpresa com nada, realmente, cara, a gente nunca viveu tanto de remake, né? Tanto de relembrar. Eu tenho um PlayStation 5 e até agora eu só joguei um jogo de Play 5, que foi o God of War. Eu tô jogando jogo velho. Eu gosto mais de jogar os jogos do Play 4, né? Eu tô querendo voltar a jogar jogo de PlayStation 1. Eu adoro, não sei se você conhece, um jogo chamado Oddworld, que é um alienígenazinho, cara. Procura depois na internet. Esse jogo é fantástico. Ele lembra muito aquele Prince of Persia, só que ele é um alienígenazinho, que ele tem que salvar uma raça de amiguinhos, aí ele tem uma série de poderes, o jogo é muito divertido, engraçado e tal. Quer dizer, PlayStation 1, ele seguiu no 2, tem uma versão pro 5 também, tô tentando ver se eu agrupo tudo e pego. Quer dizer, a gente tá experimentando menos coisas novas, me parece que esse console agora, ele tem uma biblioteca de jogos muito, mas muito menor do que tudo que a gente viu antes. Parece que a indústria tá meio perdida, não sabe o que fazer para agradar, ela fica investindo muito em efeitos especiais, explosões, muito raio, muita animação, mas realmente trazer algo novo, como por exemplo a trilogia do Ico, do Shadow of the Colossus, The Last Guardian, tá difícil de chegar a algo nesse nível. Eu tenho esperanças ainda, porque assim, ó, o potencial gráfico do PlayStation 5 é fantástico, né, cara? Mas eu espero que os jogos nos tragam mais desafios. Eu joguei o Elden Ring e tal. Cara, um jogaço, assim, mas é um jogo que parece que eu já joguei ele antes, entendeu? Mas o jogo é muito bom, é um RPG que você vai ter lá, sei lá, 80, 100 horas de diversão, mas parece que é mais do mesmo ainda, sabe? A forma como se faz jogos. Hoje já tem alguns jogos que são procedurais, tipo, que você não sabe o que vem pela frente, ele vai criando na hora os cenários, vai criando na hora as alternativas lá. Tem alguns jogos espaciais, você explora o espaço
ele vai criando os planetas, vai criando as criaturas, é bem legal, cara. Bom, meus caros, eu acho que estamos num mundo incerto agora, com inteligência artificial, um mundo agora que qualquer pessoa é sim substituível. E agora o que vem pela frente? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas antes de a gente finalizar aqui, Marcelo, fala um pouco do canal, deixa o link aí e convida a galera para se inscrever no canal Automotivo. Bom, pessoal, se você gosta de bonequinho, é bonequinho, tá? Eu não falo action figure. Tá, eu falo de vez em quando, pra agradar os amigos, vamos ser democráticos. Mas é bonequinho, é brinquedo, né? E você curte isso, e não só pra ficar vendo lá, eu mexendo o bracinho, nada não, cara. Eu também faço umas loucuras, eu pinto os bonecos que eu acho que estão com a pintura um pouco sem graça, eu faço a tal da customização, eu gosto muito de fazer uma brincadeira chamada Automotivo, carteira blindada, é onde eu mostro que é possível economizar ainda mais na hora de colecionar, você não precisa gastar tubos de dinheiro, ser o primeiro a ter tudo, você pode esperar um pouquinho mais e ganhar, ter uma promoção, mesmo aí no Brasil, eu tenho amigos que têm testemunhos muito legais de pagar bons preços, então eu procuro trazer um pouco desse tipo de assunto pro meu canalzinho lá, não ficar só na questão de olha o boneco que eu comprei mais um, olha a novidade. Não, eu gosto dessa brincadeira de interagir e acabo atraindo uma galera legal que também tem essa necessidade, esse desejo de falar sobre brinquedo um pouco fora dessa casinha, né? Que eu tenho, é exclusivo, só eu tenho, é raro. Não, vamos fazer a coisa ficar acessível a um maior número de pessoas. Canal Automotivo. Você experimenta lá, se você gostar, ok. E se não gostar também, pode deixar opinião, pode deixar sugestões. Eu sou um cara bom para receber novas ideias. O link está aqui na descrição, então se inscreva no canal Automotivo e deixe também aqui nos comentários qual será o tema do próximo Papo de Maluco, que é o novo quadro aqui do canal, onde eu vou trazer sempre um maluco aqui pra gente falar maluquices que estão na nossa cabeça. Vocês viram que o vídeo aqui não teve pauta, a gente falou o que veio na telha. É claro que a gente sabe que a inteligência artificial está muito longe de ser consciente e tal, mas a gente gosta de imaginar, a gente vive o rolê da ficção científica, então é muito legal. Tô até com a jaqueta aqui do Marty McFly para falar isso para vocês. Não passou nem no Enem, pô. O ChatGPT não passou no Enem. Foi reprovado, só acertou 30% das questões. Mas então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.